Você já tentou de tudo em seu relacionamento? Quando eu falo tudo, é tudo. E mesmo assim, você se julga não ser suficiente? Parece que o amor que você oferece nunca é reconhecido como deveria. Hoje eu quero tratar com você sobre a raiz desse problema. Não é sobre você, não é sobre o que você faz ou sobre o que você deixa de fazer. É sim sobre o vazio que você acredita que o outro pode preencher, mas que nunca preencherá. Antes de começarmos, eu sou Marcos Pereira, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista e aqui nesse canal, eu proponho a falar com você sobre formas, sobre maneiras e modelos que você possa ter um relacionamento e uma vida bem melhor. Então já deixa o seu like, manda esse vídeo aí para uma pessoa que precisa ouvir esse tema, compartilha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu e faça parte dessa comunidade que tem crescido e cresce todos os dias demasiadamente. Essa sensação de não sermos suficientes, ela é mais comum do que você imagina. Até mesmo porque nós entendemos o sujeito, quando eu digo nós, eu digo na perspectiva psicanalítica, que é um sujeito de falta, não de completude. Lacan vai dizer que o desejo, ele é a essência do ser humano. Enquanto essência, o desejo, ele não está satisfeito. Ele sempre aponta para a falta. É justamente aí que nasce o problema. Que muitas vezes a gente entra numa relação e esperamos dessa relação uma completude, uma plenitude, onde esse desejo, que por vezes não está satisfeito, encontrará satisfação no outro, o que não é possível de acontecer. Isso me faz lembrar de uma paciente muito querida que durante um bom tempo eu tive a oportunidade de acompanhá-la e de oferecer a minha escuta para que ela pudesse encontrar-se com o seu inconsciente e com os seus vazios e lidar com ele de uma forma diferente. Ela chegou aqui no consultório muito desafiada, tentada a ser essa plenitude para o seu parceiro. Ela tinha um anseio tão grande para que essa relação desse certo, que ela por vez se anulou, abriu mão de si para que desse certo essa relação. Então ela não conhecia o não, os limites, ela não se posicionava no seu relacionamento, ela abria mão dos gostos, muitas vezes ela deixava de marcar uma vontade para que ela fosse perfeita. E nessa perfeição ela encontrasse amparo e desse a satisfação para o seu parceiro e como troca disso tudo, ela também receberia. A queixa, ao chegar aqui, é que o casamento havia esfriado, que o parceiro não a enxergava mais como uma parceira, como uma pessoa de amor nessa relação. Ela entendeu, ao longo da sua análise, que o fato dela se esvaziar de si para que o outro fosse completo, ela morrera. Isso acontece muito facilmente nas relações. As pessoas elas tentam fazer com que os encontros sejam perfeitos porque elas têm a chave, o mecanismo, o poder de transformar qualquer encontro. E muitas vezes os encontros, eles não são dados ao sucesso por aquilo que a gente faz, mas é por aquilo que a gente é. E pelo que a gente é, ele não precisa ser maquiado, tampouco gerado esforço para que ele apareça. É natural, é involuntário, ele simplesmente está ali, indiferente se você faça ou não. Essa lógica da falta, onde Lacan vai abordar em diversos momentos da sua escrita, com a tentativa de nos demonstrar que o outro não é responsável por nos preencher, por nos completar. Quando você coloca essa dinâmica de perspectiva no outro, a lógica que se cria
é uma relação baseada na frustração, na culpa e no engano. Porque pela lógica você entende que você precisa fazer mais e mais, cada vez mais, e a resposta desse mais nunca é a satisfação e a plenitude que ambos anseiam. Isso cria uma espécie de ciclo vicioso onde você não pode falhar, você não pode errar, você tem que estar o tempo todo forte frente aos desafios e às cobranças e às expectativas do outro. O resultado disso é uma estafa, um esgotamento, que após um ciclo de tentar com muito esforço atender a demanda de satisfação do outro, você fica à mercê, pois muitas vezes o outro nem percebe o esforço que você está fazendo. Eu tive uma paciente que ela relatava que abriu mão de tudo, de sonhos, de planos, dos hobbies, e viveu em função dessa relação. Ela vivia para cozinhar, cuidar da família, da casa. Ela não estudou, ela não manteve o seu lugar de sujeito, o seu lugar de desejo no mundo. Se pôs durante toda a relação a servir o seu parceiro, a servir aquilo que ela entendia como prioridade e exclusividade na sua vida. Isso não era amor. Longe de ser amor. Era uma relação baseada na dependência, onde ambos eram dependentes, mas não eram felizes. Agora eu quero que você que está vendo esse vídeo pare um pouquinho e pense. Em qual momento do seu relacionamento você percebe que está se apagando? Que você está tentando ser suficiente para ser amada e ao mesmo tempo, ao tempo que você tenta isso, você está se apagando e não sendo você mesmo. Então como quebrar esse ciclo, Marcos? Como mudar essa esfera? Como mudar essa perspectiva? Como sair de uma relação de dependência para uma relação de amor? Talvez seja essa a pergunta e talvez seja esse incômodo e essa provocação é que eu quero trazer para você nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que a sensação da falta não é algo ruim. É justamente ela que nos move. É ela que nos faz crescer, é ela que nos faz movimentar. O que a gente não pode é colocá-la no outro. Para que o outro tampe, para que o outro complete. É preciso aprender a lidar com ela, a estar com ela, a viver com ela. O caminho começa com você olhar para você e se perguntar: o que me faz feliz? O que me toca? O que me produz felicidade? O que eu tenho abandonado de mim para tentar agradar o outro? Quando você começa a fazer esse exercício e a olhar para si, quando você começa a valorizar a si próprio, o outro começa a te ver diferente. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, para os meus pacientes, eu tenho casos clínicos tanto com homens quanto mulheres. Aqui eu faço menção não do gênero, mas do humano. Eu tenho dito que para que o outro te veja, é importante que você saia do escuro. Muitas vezes a gente se apaga tanto, a gente submerge tanto na tentativa de agradar o outro, de preencher o outro, que nós mesmos morremos, apagamos. É como se a gente estivesse num quarto escuro, com a porta fechada, com tudo trancado e querendo que alguém nos visse. Alguém vê o que está no escuro? Você vê o que está no escuro? Vem para fora. Permita-se que a luz te ilumine, que o mundo te veja, que o seu parceiro te veja, que a sua relação te veja. É hora de submergir das cinzas, de acender a lâmpada que, na tentativa de completar o outro e de lidar com a falta, você deixou que apagasse. Eu tenho um desafio para você. Eu queria que você pegasse um caderninho, igual esse aqui, ó. Esse é um bloquinho de anotações, onde eu anoto ideias, inclusive temas para os vídeos, respostas, os insights que a vida me apresenta, porque tem coisas que vêm e não voltam. Então eu vou escrevendo no decorrer do dia a dia e depois eu desenvolvo o conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês. Então eu quero que você pegue um bloquinho, uma caneta, e eu quero que você anote durante a semana
todas as vezes que você quis dizer não e você disse sim. Faça isso, experimente isso. Depois você me conta aqui no comentário desse vídeo, escreve para mim, vai lá no meu Instagram, vai aqui nas minhas redes sociais, me procura, que você vai me achar. Manda uma mensagem para mim que eu quero ouvir a sua história. Eu quero ouvir você refletindo sobre por que eu fiz isso? Por que eu não disse não? Eu estava tentando ser suficiente? Eu estava tentando ser perfeita? Eu estava com medo de perder? Eu quero essa reflexão, quero que você pense sobre isso. Depois você comente comigo. Esse exercício, por mais simples que ele pareça, ele já vai produzir em você uma direção. A direção de onde a sua relação tem caminhado. Pense bem, amar não é sobre ser perfeita. Ninguém é. Tampouco sobre ser completa, porque também ninguém vai ser. Amar é sobre ser você. Ser você sobre suas forças, suas fraquezas, suas limitações e sobre tudo que você carrega sendo você. Isso é amar. E aí, você consegue se identificar com essa história? Se sim, eu quero te convidar a dar o primeiro passo para essa mudança. Agora, no meu e-book Os 7 Princípios Indispensáveis para uma Relação Estável e Duradoura, você vai encontrar ferramentas que você vai construir uma relação leve, equilibrada e verdadeira. E na minha escola, Escalada do Divã, eu te guio numa escalada rumo a uma vida equilibrada, transformada de autoconhecimento. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de encaminhar esse vídeo para uma pessoa que você julgue ser interessante que ela tenha acesso a esse conteúdo e que você se importe com ela, que você a ame. Caminhe para ela agora. Faça isso já. Te vejo no próximo vídeo.